Quero saudar os irmãos e as irmãs presentes com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Todas as vezes que o pastor, vocês já devem ter ouvido isto várias vezes, que todas as vezes que o pastor sobe para pregar, ele sente um temor muito grande, não é verdade? E que o dia que isso deixar de existir é porque o Espírito Santo já não mais está com ele. E é uma grande verdade, mas tem alguns lugares que além do temor, vem o tremor, literalmente das pernas. E aqui não poderia ser diferente, porque eu tenho 2 motivos para estar aqui, com temor e muito tremor, ministrando a palavra de Deus. O primeiro é que há 30 anos atrás, eu fui, depois de ter sido muito bem recebido por esta igreja, foi esta igreja que me enviou para o seminário. Então já faz 30 anos que a gente está no ministério pastoral. O outro, então essa é minha igreja mãe, eu louvo a Deus por esta igreja, e eu vou falar dela bastante durante o sermão. E o outro tremor é porque no dia que o pastor Júnior me chamou para pregar, logo eu dei a notícia para minha mãe, e ela me tranquilizou. Ela falou: menino, você sobe lá, e se você não pregar direito, você vai ver o que vai acontecer com você. Porque esta é a igreja dela. Esta é a igreja que acolheu. Então pode, se eu errar aqui um pouquinho, a culpa vai ser dela. Obrigado, mãe, por tudo que a senhora representa na minha vida, por todas as suas orações pela minha vida, pelos demais familiares que estão todos ali, cunhado, as irmãs, os sobrinhos. A esposa não pôde vir, né? Hoje nós estamos pastoreando a igreja metodista de Florianópolis. O filho João Marcos já saiu de casa, está fazendo engenharia civil lá em Maringá, e está conosco lá a Esther, né, que hoje está com 17 anos, e eu louvo a Deus pela família que Ele me deu. Eu louvo a Deus por tudo que o ministério pastoral pôde nos dar durante esses 30 anos. E sempre estamos pertinho aqui dos irmãos, né? Os irmãos do coral vão nos visitar, estiveram nos visitando em Guarapuava, passaram lá por Florianópolis. Então há sempre uma ligação com esta igreja. Amém? Deixa eu orar para acalmar o meu coração. Feche os teus olhos. Graças te damos, ó Deus, por esta noite. Eu louvo a Ti, Senhor Deus, por estar aqui nesta igreja, Senhor Deus, que nos acolheu com tanto carinho, Senhor Deus, quando nós cidade. Graças te dou, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, cada pastor que passou por esta igreja, ó Pai, que me pastoreou, que pastoreou a minha família, Senhor Deus. Eu louvo a Ti, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, nessa noite, de pregar neste culto especial de ação de graças. Nós louvamos o Teu nome e exaltamos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Dar graças a Deus é uma dificuldade muito grande. Dar graças é uma dificuldade muito grande para o ser humano. Dar graças a Deus é uma dificuldade maior ainda. E por que essa dificuldade? Talvez porque nós não tenhamos o entendimento dos verdadeiros valores, da verdadeira ação de Deus nas nossas vidas, que Deus nos proporciona. Nós achamos muitas vezes que dar graças a Deus, nós precisamos apenas quando as coisas vão bem. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus, quando nós somos cristãos verdadeiramente, entendemos os propósitos de Deus, nós vamos entender que há motivo para darmos graças a Deus todos os dias da nossa vida, amém? Todo instante, toda hora, nós temos a oportunidade de dar graças a Deus, né? Precisamos entender que precisamos dar graças a Deus. Você é grato a Deus por tudo que Ele tem te dado, amém? Amém. E eu queria compartilhar algo que há algum tempo o Senhor
tem colocado esta palavra no meu coração, e quem sabe, e eu pensei que essa palavra pudesse então trazer sentido a nós, os verdadeiros, por que nós agradecemos a Deus? Porque verdadeiramente o cristão é grato a Deus, não apenas nos momentos de ganhos, mas também nos momentos de perda, né? E para isso eu quero trazer aqui dois conceitos que se levam as coisas a serem, a deixarem de existir na sua forma original, né? Que é consumido ou destruído, né? Consumido ou destruído. Destruído é quando um objeto ou qualquer outra coisa não chega ao seu fim da forma original, ou não chega ao fim realizando o que ela deveria realizar, né? Eu estava sentado ali, eu pensei nesta vela aqui, por exemplo, né? Ela pode ser consumida ou ela pode ser destruída. Ela vai ser consumida se nós acendermos ela, e a partir do momento que ela for sendo usada, ela está sendo consumida. E ela vai chegar ao fim, por maior que seja, uma hora ela vai chegar ao seu fim. Mas ela também pode ser destruída. E ela pode ser destruída de que forma? Se eu pegar aqui uma faca, um outro objeto, esfarelar, e aí ela vai ser destruída e vai chegar ao seu fim da forma com que não deveria chegar, porque ela foi feita para ser vela, né? E como vela, ela vai ser consumida da forma que uma vela deve ser consumido. Quantos aqui já tiveram um carro que ao invés dele ser consumido, ele foi destruído? Levanta a mão. Chegou ao fim da maneira que não deveria ser chegada, né? Ter chego, né? Então, queridos, eu quero que vocês entendam, eu quero trabalhar esses dois princípios com você, né? Por quê? Porque, dá licença, acho que tem uma água. Porque as coisas, os objetos, talvez eles não possam, de fato eles não podem escolher como eles querem, como eles chegarão ao fim, não é verdade? Destruído ou consumido. Mas o ser humano, esse sim ele pode fazer uma escolha, e este sim pode ter, levar consigo esses dois sentimentos. E esses dois sentimentos, o de ser consumido e de ser destruído, cada um deles tem um princípio distinto e que está aqui na palavra de Deus, e eu quero ler 3 textos com vocês. O primeiro texto está lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 28 e 29. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 23 e 24. Deuteronômio 4, 23 e 24. Amém? Mesmo assentado, mas com reverência à palavra de Deus, eu quero ler esse texto, e os outros dois, que diz assim: guardai-vos de vos esquecer da aliança que o vosso Deus fez convosco, fazendo alguma imagem de escultura, figura de alguma coisa, que o Senhor vosso Deus proibiu. Pois o Senhor Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Amém? Amém? O nosso Deus é fogo que consome. Amém? Agora você vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. O texto nos diz:
Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo. Pois o nosso Deus é fogo. Você pode dar glória a Deus por isso? Nosso Deus é fogo consumidor. Agora você vai lá para João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, ele nos diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? A pergunta então é esta: todos nós que sabemos que esse nosso tempo, neste mundo, um tempo de passagem, se o Senhor não vier, amém? Nós nos encontraremos com Ele, amém? E nós teremos um fim, todos nós teremos um fim, as coisas dessa vida terão um fim, por melhores que sejam as coisas que nós temos e recebemos, por mais que nós possamos dar graças a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá, por tudo aquilo que Ele nos deu, por todos os bens, por toda a dádiva vinda do céu, para nós enquanto estamos aqui na terra, todos nós temos essa consciência, que tudo isso aqui terá um fim, e para nós como cristãos, nós esperamos esse fim, porque esse fim aqui para nós, representa o começo de uma nova vida, de uma vida eterna. Quantos esperam isso? Digam amém. Glória a Deus por isso, amém? Mas terá um fim. A questão então é, como é que eu quero chegar, ou como quero levar a minha vida nesta terra, até os seus últimos dias? Sentindo que eu estou sendo destruído, ou sentindo que eu estou sendo consumido? Porque os princípios nós já lemos, porque quem nos consome, ou quem consome, é o Espírito Santo de Deus. Quem nos consome é o Espírito Santo de Deus. Quem tem o poder de nos consumir todos os dias é o Espírito Santo de Deus, que age em nosso coração, que age na nossa vida. Agora, quem tem o poder de destruir, enquanto a vida, enquanto as coisas deste mundo ainda estão acontecendo, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, é o Satanás, o príncipe deste mundo. E aí as pessoas têm que fazer as escolhas. Nós fazemos as nossas escolhas, as pessoas precisam fazer suas escolhas, as famílias precisam fazer as suas escolhas, de serem consumidas ou destruídas. Vamos começar pela vida pessoal. O que você tem sentido? O que as pessoas que estão ao seu lado têm sentido? O que elas dizem a respeito da vida pessoal? Elas sentem que estão sendo destruídas, ou elas sentem que estão sendo consumidas? Quando nós fazemos essa pergunta e recebemos as respostas das pessoas, naturalmente nós vamos perceber que aquelas que têm o sentimento de estarem sendo consumidas, é porque elas têm a certeza que o Espírito Santo de Deus é quem dirige a sua vida. Ao passo que aquelas que estão sentindo que a sua vida cada dia mais e mais, por mais que ela tenham coisas, por mais que ela tenham conquistas, por mais que ela tenha alcançado sucesso nessa vida, há um sentimento de destruição, de derrota na vida delas. E aí, como cristão, eu preciso ter o sentimento de que eu não estou sendo destruído, mas eu só estou sendo consumido. Vamos levar para a questão da família? Você já ouviu pai, mãe ou filho dizendo:
a minha família tá me destruindo. Você já ouviu pais que trabalharam, adquiriram riquezas, e dali a pouco vem os filhos e está acabando com tudo? Ele fala: meu filho está destruindo tudo que eu tenho. Há um sentimento ruim. Agora, como cristão, qual é o seu sentimento em relação à sua família? Aquilo que você investe nos teus filhos. Se for de que eles estão sendo destruídos, calma aí, espera aí. Esse não pode ser o seu sentimento como cristão em relação à sua família, porque aquilo que você tem, que Deus lhe deu, é para ser consumido de forma certa, correta, ordeira, amém? Pela sua família. Sua esposa, ela te destrói ou ela te consome? Aí eu vou dar um exemplo. Quando a esposa chega para você e fala assim: meu bem, hoje eu vou ali no salão, daqui a pouco você vai lá me buscar. Aí você pega seu carro e fala assim: que horas? Acho que lá pelas 10h30 eu já estou pronto. Vai. Você vai bem tranquilo, você senta lá no teu carro, você já está cheio de planos, para as 11, 11h30, dali a pouco dá 10h30 ela não aparece. Dali a pouco dá 11 horas ela não aparece, e claro que não vai aparecer, né? Porque chegou lá, aí não fez só o cabelo, ela foi fazer as unhas, foi fazer o pé, tinha outra cliente na frente, e você está lá esperando. Qual é o seu sentimento, marido? De que a sua esposa está te destruindo? Ou ela está consumindo o seu tempo ali, para que daqui a pouco você a veja linda e maravilhosa? Os seus filhos, qual é o seu sentimento em relação a eles? Eles estão te consumindo ou te destruindo? Porque quando nós temos o sentimento de que eles estão nos consumindo, há em nós um sentimento verdadeiro de gratidão a Deus pela vida de cada um dos nossos filhos. Não é verdade? Se nós temos então verdadeiramente o sentimento de gratidão a Deus, é porque nós estamos tendo esse sentimento. E aí eu vou contar um exemplo para vocês, pessoal, de quando eu levava os meus filhos, os 2 filhos, quando eles estavam em casa, na escola. Eu pegava a Esther primeiro, a gente morava em Guarapuava, pegava a Esther, colocava a Esther dentro do carro e levava até a escola do João Marcos. Não era longe, era perto, mas eu poder pegar o João Marcos, nós tínhamos que ficar meia hora, 40 minutos, só eu e a Esther, na época uma criança de 7 anos, com toda a força de uma criança, com toda a alegria, com toda a agitação de uma criança dentro do carro. E foram passando os dias e eu falava assim: essas crianças estão me destruindo, porque eu estava morrendo de raiva, por ter que esperar meia hora, 40 minutos, para poder ir para casa, para a gente almoçar. Até que o Espírito Santo falou assim: Pérez, por que você não consome esse teu tempo com... Esse é um site de pesquisa, né? É isso? Foram os melhores momentos da minha vida com a minha filha, a partir dessa ministração do Espírito Santo de Deus na minha vida, de que os meus filhos, Ele não destrói. Os meus filhos podem me consumir, porque foi eu que escolhi ser pai deles, e não tem problema nenhum eu ser consumido por Deus, para que eles sejam abençoados. Inventamos um monte de jogo naquele carro, jogo da memória no celular, nunca ganhei da Esther. A gente poderia pensar em tantas outras coisas, não é verdade? Que a gente diz que está
nos destruindo, ao invés de nós termos a concepção de que essas coisas estão nos consumindo. Trabalho. Se o teu trabalho está te destruindo, querido, chega para Deus, coloca diante de Deus e fala assim: Deus, tira esse sentimento de mim. Porque trabalho talvez não vai poder tirar, não é verdade? A gente tem que trabalhar. Pedir para Deus mudar o nosso olhar e dizer: Deus, que eu possa enxergar os meus olhos, entendendo que aquele lugar é um lugar de bênção, porque o Senhor me deu a oportunidade de estar ali trabalhando. Sentimento de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. A sua igreja, qual é o seu sentimento em relação à sua igreja? Qual é o sentimento que você tem em relação à igreja que Deus te deu? Esta comunidade, esta igreja, vamos falar desse templo lindo, bonito, maravilhoso, amém? Neste lugar, que precisa de nós, como servos do Senhor, amém? Qual é o seu sentimento quando você vem para essa igreja? Quando você se vê obrigado, porque tem muita gente que vem para a igreja obrigado, muitas vezes com medo de Deus pesar a mão sobre a vida dele. Misericórdia, misericórdia. Qual é o seu sentimento quando você muitas vezes tem que sair lá de um bairro bem distante, passar por tantas igrejas para estar aqui, porque a tua esposa um dia falou assim: não, é lá que nós vamos servir ao Senhor? Qual é o seu sentimento de que esta igreja está te destruindo? Se é esse, você precisa orar a Deus e dizer: Deus, que eu possa ter entendimento que essa igreja não me destrói, mas ela está nos consumindo, porque é dela que recebemos as bênçãos espirituais. Falar isso dessa igreja, queridos, vai mexer um pouco comigo, e eu confesso que quando Deus colocou isso no coração, eu fiquei meio temeroso desse momento, porque essa igreja, muitos irmãos não têm ideia do que esta igreja fez por nós. Talvez muitos irmãos têm, né? Cumprimentei alguns que acho que fazia uns 25 anos que a gente não via. Mas esta igreja, de irmãos e irmãs, muitos deles que já estão lá na glória, foi a igreja de irmãos e irmãs que se deixam ser consumidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, tendo alegria de poder servir ao Senhor neste lugar. Não é servindo a religião não, queridos, é servindo a igreja do Senhor Jesus. Porque esta igreja há 30 anos atrás, quando nossa família estava completamente perdida, foi esta igreja de pastores que passaram por aqui, pastor Neivair, pastor Eduardo, que esta igreja aqui, e esses pastores sendo consumidos pelo poder do Espírito Santo, quando nos enxergou aqui nesta igreja, pegou o nosso endereço lá do sítio cercado, atravessou a cidade, sentou na mesa da nossa casa, e antes que pudesse tomar um café e um pão conosco ali, ele disse: eu quero abençoar esta casa. E a nossa casa foi abençoada. Esta igreja que, consumida pelo poder do Espírito Santo de Deus, cheio de homens e mulheres que, consumidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, acolhe a minha mãe, minha irmã, minha outra irmã, cunhado, nos acolheu. Essa igreja de pessoas consumidas pelo poder do Espírito Santo, abençoou o nosso casamento, abençoou o casamento do meu irmão, tantas coisas aconteceram. Essa igreja consumida pelo poder do Espírito Santo, consolou o coração da minha mãe, no momento mais difícil da nossa vida, que foram os momentos de perda, de avós, de tia, do esposo, do pai e do irmão, do meu irmão.
pessoas que se deixaram ser consumidos pelo Espírito Santo de Deus, nos abraçaram, oraram conosco, nos abençoaram e fortaleceram a nossa fé. Não foram pessoas que tinham o sentimento de estarem sendo destruídas, mas foram pessoas que tinham o sentimento de estarem sendo consumidas pelo poder do Espírito Santo de Deus, para nos abençoar, para continuar te abençoando, meu irmão, para continuar abençoando a sua vida, minha irmã, para continuar abençoando a sua família, a sua casa e o seu lar. Portanto, querido, que possamos ter esse sentimento de que estamos sendo consumidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Sabe por que isso é possível? Porque isso tem tudo a ver com a cruz de Cristo Jesus. Porque o som da voz de Jesus que o diabo queria ouvir naquela cruz era afarmineias, do grego, tudo está destruído. Mas sabe o que o diabo teve que ouvir da boca de Jesus? Tetelestai, tudo está consumado, nada foi destruído, tudo aconteceu da maneira como deveria ter acontecido, foi o que nosso Jesus disse lá na cruz. Por isso nós podemos dizer também, Deus tetelestai, e o Senhor está nos consumindo para a honra e glória do seu próprio nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos te abençoe. Tendo esse sentimento, nós poderemos sim continuar a ter um sentimento de gratidão por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Uma das maiores alegrias diante dos momentos difíceis, de perda, né? É a gente ver o que Deus tem feito na nossa família, o que Deus tem feito na vida dos meus filhos, na vida dos meus sobrinhos. E eu queria, para esse momento de oração, eu não chamei ele, mas ele tem o chamado de Deus. Eu queria convidar o meu sobrinho, filho do meu irmão, Júnior, que foi membro nessa igreja, se casou nessa igreja, né? Eu queria chamar o Samuel para vir até aqui à frente. Samuel, vem aqui, Samuel. Esse menino tem se levantado como um pregador do Senhor, amém? Esses dias ele teve a experiência de estar sendo consumido por Deus, né, Samuel? Se levantou na sua escola para pregar, e o diabo se levantou e disse, você não vai pregar. E ele pregou. Deu até, o que é? Câmara de Vereadores. Que Deus possa continuar te consumindo, tá, meu filho? Em nome de Jesus. É uma alegria estar aqui com vocês, tá bom? Você pode orar para a gente? Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, amém? Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui, pela vida do meu tio, da minha avó, de toda a minha família, né? Como ele mesmo disse, essa igreja nos apoiou, quando eu perdi meu pai apenas com 10 anos. Eu lembro do rostinho de cada um que nos ajudou. Sou profundamente grato a esta igreja abençoada. E como o tio falou, creio que cada dia mais essa igreja vai ser consumida pelo amor do Senhor Jesus, e cada vez será consumida pelo amor de Jesus, amém? Porque grandes coisas Deus tem para fazer na vida de cada um, e grandes coisas Deus tem para fazer até a sua volta, amém? Então peço que todos fechem seus olhos e orem comigo. Pai, te agradeço, Jesus, por mais um dia, Pai. Te agradeço, Jesus, por mais um culto em sua presença, Pai. Saímos daqui gratos, Pai, e consumidos pela sua presença, Espírito Santo. Peço cada dia mais, Pai, o Senhor esteja enchendo a vida de cada um agora, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha tomar as nossas vidas cada dia mais e mais, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, com corações rendidos agora, Pai, eu peço pela família de cada um, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo o mal, de tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Esteja levando em paz, com um coração grato e
com o coração seguro, Pai. Obrigado pelas oportunidades que nós temos de Te louvar e Te adorar. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda a glória, Pai. Te louvamos e Te adoramos, Jesus. Muito obrigado. Venha encher os nossos corações com mais de Ti, com mais da Sua unção. E que por onde nós passarmos, a Sua presença venha estar conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Júnior.